Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o vídeo sobre capacitores, a gente vai fazer 4 exemplos aqui bem simples que abordam algumas fórmulas que a gente tem visto no nosso caderno, ok? Bom, nosso primeiro exemplo diz o seguinte: se a carga em um capacitor é de 14,5 microcoulomb, quando a diferença de potencial através dele é de 25 volts, qual é a sua capacitância? Bom, é uma aplicação direta da fórmula da capacitância, que é carga sobre voltagem. É só substituir os valores 14,5 vezes 10 a menos 6, que é o valor equivalente, o valor referente ao micro, e aí a gente divide por 25. Essa divisão de 14,5 por 25 dá 0,58, então fica 0,58 vezes 10 a menos 6 Faraday. A gente pode escrever 0,58 microfarad ou 5,8 vezes 10 a menos 7. Tomem cuidado, porque questões objetivas que caem no Enem, por exemplo, podem apresentar uma pegadinha como essa aqui, tá? Qualquer uma dessas duas respostas estão corretas, na melhor, qualquer uma dessas três, tá? Então vale a pena atentar para as unidades de medidas. O segundo exemplo é um exemplo que vai envolver duas fórmulas, uma que é de capacitores, que é do mais atual, uma bem antiga, lá do início das nossas aulas, que é a fórmula da carga em relação ao número de elétrons. Olha só, o capacitor de armazenamento em um chip de memória de acesso randômico possui uma capacitância de 55 picofarad. Se o capacitor estiver carregado com 5,30 volts, quantos elétrons em excesso estão sobre a sua placa negativa? Olha só. Então aqui a gente vai pegar a fórmula usual da capacitância, mesmo usada no exemplo anterior, só que a gente quer saber primeiro o valor da carga. Então a gente vai passar a voltagem dividindo, melhor, multiplicando, já que ela está dividindo. Ou uma multiplicação cruzada, simples. Bom, substituindo os valores da capacitância, lembrando que pico é um prefixo que equivale a 10 a menos 12, e multiplicando esses valores, nós obteremos o resultado de 2,915 vezes 10 elevado a 10. Lembrando que eu estou multiplicando esse 55 por 5,30 e depois usando notação científica para reescrever o nosso número. Lembrando que a fórmula para calcular a quantidade de carga em relação ao número de elétrons é Q igual a NE, em que o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Passando o E dividindo para o outro lado, nós temos que o número de elétrons vai ser carga dividido pela carga elementar. Fazendo a nossa divisão, divido esse número por esse, que vai dar esse número absolutamente alto aqui, e dividindo a base 10 com a base 10, subtraindo os expoentes, fica isso tudo vezes 7 elétrons, ou seja, um pouco mais de 1 milhão de elétrons aí nessa carga está de excesso. Bem simples, é só tomar cuidado com as fórmulas. Mas o contraste aqui é, a gente está usando uma fórmula de capacitância junto com uma fórmula que a gente vê no início do conteúdo de cargas elétricas. Então, só para ver aí o contraste de que mesmo estando agora com um conteúdo mais avançado, a gente precisa de vez em quando estar buscando alguma fórmula antiga, algum conceito antigo para resolver os problemas. Exemplo 3 é um exemplo sobre energia, que diz o seguinte: um capacitor de 150 mF é usado em uma câmera fotográfica para armazenar energia. Suponha que o capacitor foi carregado a 200 volts. Qual é o valor da energia armazenada nesse capacitor? Bom, agora aqui nós vamos calcular o valor da energia. Pegando outra fórmula nova, a energia de um capacitor armazenado no capacitor é a metade da capacitância vezes a voltagem ou vezes a diferença de potencial ao quadrado. Ora, se vocês observarem, deixa eu só dar uma ajeitada aqui que faltou o valorzinho aqui, ou melhor, faltou o Uzinho aqui. Ora, se vocês observarem, substituindo o C e o V, né, lembrando que o mili é 10 a menos 3, nós obtemos então que o valor resultante é de 60 joules de energia, tá? Então é só substituir na fórmula e fazer o cálculo. 200 ao quadrado dá 400, né? Resolve a primeira potência, 150 vezes 400 dá 60 mil. Fazendo a notação científica aqui,
60, esses 3 zeros vai cancelar com esse menos 3 aqui, logo 60 joules. E o último exemplo de hoje é um exemplo que envolve a fórmula da área e da distância em relação à capacitância de um capacitor. Olha só, se um capacitor de placas planas e paralelas, o afastamento entre as placas for de 0,150 milímetros, qual deve ser a área das placas para que a capacitância seja igual a 1? Então, a letra A gente tem o que? C igual a ε0, que seria constante, que equivale a 8,85 vezes 10 menos 12, a área que a gente quer encontrar e a distância que a gente sabe que é 0,150. Ora, se eu quero encontrar a área, eu vou passar o ε dividindo e a distância multiplicando. Substituindo o valor da capacitância, que é 1, e 0,150 vezes 10 a menos 3, dividido por 8,85 vezes 10 a menos 12, que é o valor da constante. 1 vezes isso aqui, ou 1 vai embora, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, então 0,150 dividido por 8,85 dá 0,017, aproximadamente, claro, vezes 10 elevado a 9, pois 10 a menos 3 dividido para 10 a menos 12, repete a base e subtrai os expoentes, ou seja, 9. E aí, multiplicando isso aqui, transformando em notação científica, nós temos que a área, ou melhor, isso mesmo, a área desse objeto tem que ser de 1,7 vezes 10 elevado a 7 metros quadrados. 1,7 vezes 10 elevado a 7 metros quadrados. Então, essa deve ser a área para que esse afastamento entre as placas seja de 0,150 mililímetros e a capacitância seja de 1 Faraday, tá? Observe que isso aqui é uma área bem grande, tá? Bom, esse é o vídeo, depois eu vou estar postando um outro vídeo sobre, continuando o conceito de capacitância e aplicando futuramente nas nossas aulas, ok? Um abraço e se cuidem!